Graça e paz. Hoje é um dia muito importante, é o dia que normalmente nós estamos nos preparando aí para comemorar, para festejar em família, entre amigos, a noite de Natal, né? Dia 24 é sempre um dia de muita expectativa, de muito movimento, de muito agito, porque as pessoas vivem um momento antecedente à madrugada que faz a virada entre 24 e 25, que festejam o Natal, né? E aí, quando nós falamos em Natal, nós pensamos em ruas cheias, nós pensamos em engarrafamentos, lojas lotadas, pessoas andando com pacotes de presente na mão, nós imaginamos festa, nós imaginamos alegria, família reunida, amigos, e tudo isso realmente faz parte do Natal, né? A gente não pode fugir disso, a gente não deve fugir disso, né? Mas o Natal ele não é só isso. E eu queria estar compartilhando com você o meu pensamento sobre o que é o Natal. E verdadeiramente eu não venho aqui para dizer o que é certo, o que é errado no Natal, se é certo ou errado acreditar em Papai Noel, fazer as crianças acreditarem em Papai Noel. Eu venho aqui expor o meu pensamento sobre o que realmente vem a ser o Natal. E assim, nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro, mas a gente nem sabe exatamente qual foi a data do nascimento de Cristo, né? Essa é a data em que tradicionalmente nós comemoramos o Natal. E normalmente são datas que a gente faz reflexões, né? A gente busca o perdão das pessoas, a gente busca perdoar as pessoas. É um momento que envolve muita emoção, se a gente pode dizer assim, né? Para as crianças é aquele momento de alegria, troca de presente, né? Mas para nós adultos, muitas das vezes, ele tem também esse simbolismo que envolve a parte da emoção. Só que nós precisamos ir além disso. Nós precisamos realmente avançar a entender o que é verdadeiramente o sentido do Natal, né? Nós não podemos nos perder do fato de que nós comemoramos o nascimento de Cristo. Nós comemoramos o nascimento de Jesus. E no livro de Mateus 2, no versículo 1, fala a respeito desse nascimento, né? Fala que Jesus nasceu em Belém da Judéia, né? Só que esse nascimento, ele não foi envolvido por luxo, ele não foi envolvido por glamour, né? Foi um nascimento humilde, né? Foi um nascimento num local humilde, num local simples, né? Num local onde, se é uma coisa que realmente não tinha, era luxo. Então, assim, o que me remete num primeiro momento é que nós, enquanto cristãos, né, enquanto seguidores de Cristo, nós precisamos buscar as coisas simples, né? Nós precisamos buscar as coisas mais práticas, né? Porque muitas das vezes a gente deixa isso de lado, né? E a gente deixa de lado, a gente esquece que o mais importante do Natal é a gente celebrar o nascimento de Cristo, né? É nós voltarmos o nosso pensamento, a nossa adoração, né? O nosso coração às coisas do Pai, é o que Ele nos deixou, né? Nós não precisamos, como já havia falado antes, nós não precisamos deixar de ver o Natal como festa, como presentes, como viagens, como encontros familiares, né? Só que nós precisamos agregar alguma coisa a isso. E esse agregar é exatamente a gente não se perder do que envolve o sentido do Natal, né? Tudo isso que eu falei são questões que envolvem sentido humano. Porém, nós precisamos colocar um envolvimento espiritual nessa palavra Natal, né? E nós vimos na Bíblia que magos que viviam no Oriente, né, através de magos, eram pessoas que naquela época mexiam com a astrologia. Não a astrologia a que nós vimos hoje, né, mas realmente que estudavam as estrelas. E eles viram no céu algo fascinante, algo inexplicável, algo diferente estava acontecendo. E eles fizeram uma associação desse algo ao nascimento do rei dos judeus, né, a chegada do Messias. E a palavra diz que eles saíram de onde eles estavam, né, no Oriente, e eles foram até Belém da Judéia. E isso existia uma distância muito grande. Ou seja, aqueles homens, mesmo eles sendo ímpios, mesmo eles não sendo seguidores, né, homens obedientes à vontade de Deus, eles tinham o desejo de adorar o Senhor. Eles tinham o desejo de conhecer aquele na qual havia acontecido uma profecia, né? E essa profecia dizia que iria nascer aquele que iria ser o rei dos judeus, né? Então, eles estudavam as estrelas, eles observavam aquele fenômeno que acontecia no céu e que era um fenômeno diferente. Então, assim, o que a gente pode trazer para nós
como exemplo desses magos, é que nós precisamos ir muitas das vezes até longe, mas nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar, levar essa adoração. A Bíblia diz que eles adoraram, né? Eles queriam adorar a Jesus, né? E nós precisamos buscar o desejo dessa adoração. Nós precisamos reverenciar, nós precisamos ter reverência a esse nascimento. Porque, afinal de contas, quem foi Jesus? Jesus foi aquele que deu a sua vida, né, desnecessariamente para ele, né, porque ele já era santo, mas ele deu a vida dele em prol da nossa vida. Através da vida dele, nós temos direito à vida eterna. Através da vida dele, nós podemos ter a garantia de que viveremos na eternidade. E para a gente entender melhor o que é viver na eternidade, vamos voltar numa parte bem prática em Gênesis. É voltar ao estado original da criação. Deus nos criou santo. Deus nos criou limpo. Né? Ele não nos criou em pecado. E o desejo de Deus, através de Jesus Cristo, é que nós venhamos voltar a esse estado de santidade. Né? Que nós venhamos habitar nesse jardim que foi construído desde lá do início, desde o livro de Gênesis. Né? Então, a gente só consegue isso, a gente realmente crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador e recebendo Ele na nossa vida. Eu estou falando disso porque para a gente ter um entendimento do que é celebrar o Natal, do que é celebrar o nascimento de Cristo, né? É celebrar o nascimento daquele que nos garante a vida eterna, daquele que nos garante a salvação. Né? Então, assim, o nosso compromisso enquanto cristãos, na noite do dia 24, na noite do dia 25, é primeiramente a gente voltar o nosso pensamento a esse fato. Né? E trazer para a nossa vida o desejo de que Jesus venha nascer na nossa vida diariamente. Né? O desejo de fazer com que ele seja realmente parte da nossa vida. Que Jesus venha nascer na minha vida, na sua vida diariamente. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Né? Nós, na verdade, deveríamos de comemorar o Natal todos os dias. Porque Jesus precisa nascer na nossa vida todos os dias. Né? Foi ele aquele que deu a vida por nós. E eu me lembro bem que no início da minha caminhada, eu tinha muita dificuldade de entender isso. O plano da salvação, né, o reino de Deus. E eu ouvi numa rádio, uma historinha que me ajudou muito nesse processo, eu vou estar dividindo com vocês rapidamente. Falava-se de um homem que era muito rico e tinha uma coleção enorme de vasos muito valiosos. E essa história conta que uma certa vez uma pessoa que trabalhava, um servo desse homem, limpava os vasos dele e teve um momento em que, de repente, ele quebrou um desses vasos. Né? E ele recebeu a penalidade de morte. Né? O castigo dele foi a morte. Ele morreu, esse homem precisou morrer para compensar o erro que ele havia cometido de quebrar aquele vaso. E um dia disseram para esse colecionador, para esse homem poderoso, para esse homem rico, que tinha alguém que poderia consertar aquela situação, que poderia dar um jeito naquela situação daquele vaso quebrado. E aí esse homem poderoso mandou chamar quem é essa pessoa. E essa pessoa esteve diante dele e ele fez a pergunta: o que você precisa para acabar com essa situação aí? O meu vaso está quebrado, o que você precisa? E aí o homem ele pediu um pano, um manto, né? Um pano e um pedaço de madeira, um pedaço de pau. E o homem falou: mas é só isso que eu preciso. E preciso ficar sozinho com esses vasos. E a promessa desse homem era que faria com que tudo aquilo se tornasse uma coisa só. Tudo aquilo ficaria igual. Aquele vaso quebrado, daqueles vasos inteiros, não teria diferença de um para o outro. E quando aquele homem ficou sozinho, ele simplesmente jogou aquele pano em cima de todos aqueles vasos, ele pegou aquele pedaço de pau e ele quebrou todos os vasos, ele deixou um único vaso inteiro. E quando o dono daqueles vasos se deparou com aquela situação, ele ficou estarrecido, porque, nossa, todos os vasos dele perdidos, né? E ele foi pedir uma explicação para aquele homem. E aquele homem era Jesus. E aquele homem disse para ele: você sabe por que eu fiz isso? Porque a cada uma pessoa que fosse limpar esse vaso, essa pessoa seria sacrificada, seria morta ao quebrar um vaso, né? Ou seja, ao cometer um pecado, né? Ou a cometer um erro. E eu vim para que todo pecado, todo erro dessas pessoas caísse sobre mim. Então eu estou aqui, você pode me levar e pode me matar. Eu vou morrer em nome de todos aqueles que um dia poderiam quebrar um dos seus vasos. E foi aí que eu entendi o que é o plano da salvação.
foi aí que eu fui entender quem é Jesus. Porque comemorar o Natal, né, estourar champanhe, fazer todas essas coisas que nós habitualmente fazemos, é muito simples. Talvez o mais complicado seja entender quem é o dono da festa, né, quem é o aniversariante. Porque é muito complicado quando a gente é convidado por terceiros a ir a uma festa. Né? Ser convidado por um amigo para ir no aniversário do amigo do amigo. Nós vamos e chegamos lá, a gente não conhece quem é o amigo, quem é o aniversariante, a gente não sabe do que ele gosta para levar um presente. E aí a gente está lá na festa, mas a gente está na festa de bobo. E o convite é que você não esteja mais nessa festa de bobo. Né? Que você não esteja mais vivenciando esse momento que é festejar o nascimento de Cristo, sem entender verdadeiramente quem é Cristo, quem vem a ser Cristo. Tá? Então recebe essa palavra no seu coração, tenha uma noite abençoada, um dia abençoado amanhã com a sua família, que é dia 25, que o Senhor Jesus possa estar operando grandemente em todos os dias da sua vida, né? E que a gente consiga fazer uma extensão desse Natal para toda a nossa vida, que o dia 25 seja só um marco, né? Como se fosse o dia que a gente se alimenta, a gente reabastece para todos os outros dias seguintes, mas que realmente a gente tenha no nosso coração que o Natal, a gente tem que celebrar todos os dias, porque Cristo precisa nascer na nossa vida todos os dias. Fiquem com Deus e até mais.